Muito bem, o Alan Gani já está por aqui para a gente falar um pouquinho sobre economia. Tudo bem, Gani? Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. Gani, quero convidar você, quem nos assiste e nos ouve, para uma reportagem que mostra a primeira fala do futuro presidente do Banco Central pública desde que ele foi aprovado na semana passada pelo Senado Federal. Gabriel Galípolo reafirma compromisso com a meta de inflação. O diretor de política monetária do Banco Central e futuro presidente da instituição, Gabriel Galípolo, voltou a defender que o Banco Central não deveria votar na definição de meta inflacionária estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. O economista ressaltou que diretor do BC não discute meta, mas a persegue. Para 2025, a meta é de 3%, com tolerância máxima de 4,5%, a mesma deste ano. Eu acho que isso é bastante importante para garantir previsibilidade para os agentes econômicos, evitar mudanças abruptas na condução da política monetária por parte do Banco Central. Mas eu reafirmo aquela minha posição. Eu acho que isso está estabelecido, um tema pacificado, como está muito claro no fato ali no decreto, mas eu continuo mantendo a minha posição, porque eu acho que esse é um tema que o diretor de Banco Central, o presidente do Banco Central, acho que não é um tema para a gente discutir, não. Em evento promovido pelo Banco Itaú, Galípolo ainda destacou que o crescimento econômico do país tem superado as expectativas, mesmo diante de um cenário de juros restritivos. Ele ainda explicou que as estimativas econômicas no Brasil têm mudado ao longo do tempo. Esta foi a primeira vez que Galípolo falou publicamente após ter seu nome aprovado pelo Senado Federal para assumir a autoridade monetária em 2025. Ao comentar as perspectivas para o futuro, ele destacou a importância de melhorar a comunicação do Banco Central com a sociedade e os mercados. Gabriel Galípolo também sinalizou que o mandato à frente do Banco Central não deverá representar uma descontinuidade do que a instituição tem feito na condução de política monetária. Nós estamos lá no BC convivendo de maneira absolutamente harmônica. Gosto de acreditar que os diretores são todos meus amigos mesmo, assim, mas institucionalmente a gente vive de maneira absolutamente harmônica, técnica e com um alto grau de coesão. E acho que esse tem sido uma grande contribuição que o Banco Central tem dado, que é saudável do ponto de vista da política monetária, mas também acho um grande exemplo institucional. Galípolo ressaltou que a transparência é um desafio e que é necessário dar mais clareza para a sociedade sobre o trabalho do Banco Central. E aí, Gani, o que te parecem esses indicativos apontados pelo próximo presidente do BC? Olha, indicativos de que ele vai continuar o trabalho de Campos Neto, enquanto presidente do Banco Central. Ele deu sinalizações bastante importantes. Uma delas foi o Banco Central não votar no Conselho Monetário Nacional pelo estabelecimento da meta de inflação. Como é que funciona hoje? O Conselho Monetário Nacional é formado pelo ministro da Fazenda, o Haddad, ministra do Planejamento, a Tebet, e o presidente do Banco Central. Então, esses três em conjunto definem a meta de inflação. Ele disse que o Banco Central nem deve votar pela meta de inflação. Então, ele está falando o seguinte, ele está reafirmando a independência do Banco Central em perseguir a meta. E disse claramente que vai continuar o trabalho da gestão anterior. Então, eu vejo que não haverá um rompimento, né, com toda a condução da política monetária por Campos Neto. A gente torce que seja assim. Por quê? Porque foi uma gestão bastante técnica e o Banco Central tem que ter um trabalho técnico sem ceder a pressões políticas. Quero ouvir a avaliação do Zé Maria Trindade também a respeito disso, Zé Maria. Pois é, me chama a atenção, Alan, que o relacionamento dele do Galípolo com o presidente do Banco Central atual é muito bom. Me revelam que os dois estão se entendendo há muito tempo e já existe uma espécie de transição no Banco Central. E é verdade o que ele falou, de um relacionamento muito bom com todos os diretores do Banco Central. E isso é positivo e mostra exatamente a definição dele de ser técnico. Ele tem uma reputação a cuidar. Aliás, ele tem uma reputação a ser construída, porque ele é novo, né? Ele está entrando agora num novo patamar, um novo nome, uma nova posição, e tem que defender essa reputação.
Daí o crédito que eu dou de que ele será técnico e não apenas manipulado politicamente por um partido ou outro partido ou o presidente da República. E esta é a essência, a alma da legislação que tornou o Banco Central não independente ainda, mas autônomo. Isto é muito importante, porque muita gente, nós falamos muito aqui de Banco Central e juros, mas não é só juros. O Banco Central cuida da moeda, da regulamentação, da relação interbancária, do cuidado da saúde financeira dos bancos, e isto é muito importante, uma tradição do Brasil. Os bancos são muito críveis no Brasil, porque passaram por um processo muito grande de qualificação. E contrasta exatamente com o discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acha normal a inflação fora do centro da meta, caindo pelas tabelas. Eu acho que a inflação deve ficar no centro da meta, e é o que persegue o Banco Central. E ele disse, o presidente do Banco Central tem que se orientar pela decisão do CMN, do Conselho Monetário, né? E isso ele está fazendo. É esta a ideia dele. Espero que ele siga o que ele está falando.